Olá, cursistas. Aqui fala o professor Robson Arruda de Araújo e daremos início à nossa videoaula, que corresponde à terceira semana de aula da disciplina da unidade temática, Projeto Político-Pedagógico, Plano de Ensino e Avaliação da EPT, Teorias Didáticas. Nesta videoaula, nós discutiremos o tema pertinente à avaliação de aprendizagem institucional na EPT. Esta é, reforço, a terceira semana de aula e o principal objetivo desta videoaula é tentar explicar alguns temas relativos à questão da avaliação, seja no âmbito da aprendizagem ou avaliação institucional, e também é, explicar um pouco melhor a atividade sugerida da semana. Bom, como de costume, a nossa aula irá ser dividida em três partes. A primeira é a avaliação institucional na EPT. Aqui a gente vai tratar de temas pertinentes à questão de como realizar a avaliação institucional e os debates teóricos, ideológicos que, que a área exige. Em segundo momento, a gente vai tratar da avaliação de aprendizagem na EPT. E, por fim, a gente vai falar sobre a avaliação e autoavaliação do curso, que é a principal atividade sugerida da semana para vocês. Bom, pessoal, aqui nessa primeira tela, a gente vai falar sobre a questão das avaliações institucionais. Eu me baseio nesta aula a partir do material didático disponibilizado para vocês, especialmente nos capítulos 4 e 5. E sobre a avaliação institucional na EPT, o autor fala que não existe ainda um sistema de avaliação da educação profissional e tecnológica, apenas o sistema de informação, o SISTEC. Há, entretanto, algumas avaliações que acabam por atravessar o âmbito da EPT, mas não trata especificamente da avaliação da EPT. Eu estou falando aqui da avaliação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e dos SINAIS, né, o Sistema Nacional de Educação de Avaliação da Educação Superior. E ainda está em discussão, como eu já tinha dito, a possibilidade de formatação de um sistema de avaliação amplo capaz de avaliar a educação profissional e tecnológica. Né? Para tratar de questões relativas a avaliações institucionais, é necessário perceber que há algumas implicações conceituais, ideológicas, éticas e políticas dos modelos de avaliação. Né? Existe, de maneira geral, um tipo de modelo de avaliação, que são esses modelos mais amplos, que são modelos de avaliações que funcionam a partir de uma lógica produtivista, né? Através de uma ideologia economicista e a partir de uma abordagem tecnicista. Né? Nestes modelos de avaliação, o que é estimulado é justamente a competição, né, uma lógica empresarial de eficiência, de resultados e metas, né, uma ausência da perspectiva da formação humana integral, né, e ela tem essas grandes avaliações, elas têm a função de monitorar e controlar a educação visando o máximo de eficiência econômica. Todos esses elementos fogem à proposta do curso de produção de uma EPT voltada para a formação humana integral, unilateral e politécnica. Então, esses grandes modelos de avaliação, né, eles têm uma lógica produtivista, conforme Ribeiro e Souza, e há alguns problemas nesse tipo de avaliação. Né? O primeiro é o estreitamento curricular e apostilamento das relações públicas, na forma como visa garantir o alinhamento entre o ensino e o avaliado, acabando por restringir a formação da juventude e o desenvolvimento de conhecimentos básicos, né, demandados pelo mercado de trabalho. Né. Em seguida, temos um problema que são os estratagemas para produzir artificialmente bons desempenhos nos testes externos. Né. E isso acabam não levando em consideração alguns elementos fundamentais para o alcance desses supostos resultados. Né. Professores que acabam ajudando os alunos a realizar os exames e outros artifícios que distorcem os resultados da avaliação. Né? E, sobretudo, a culpabilização dos gestores e professores dos estabelecimentos escolares por desempenhos satisfatórios nas redes de ensino. Né? Acaba que estas grandes avaliações acabam gerando uma certa responsabilização
dos gestores e professores, sem levar em consideração algumas questões básicas, como, por exemplo, infraestrutura, condições de trabalho, etc. O curso de vocês e o material didático é bem claro numa proposta de um outro tipo de avaliação, neste caso, uma avaliação alinhada com a proposta de avaliação participativa e de gestão democrática. Né? A avaliação institucional que importa é a avaliação interna voltada para a promoção de uma educação, de uma formação humana integral, né? E este tipo de avaliação deve ser dada dentro de um projeto coletivo, com participação da comunidade, com critérios sociais, né, específicos, né? E com a participação de docentes, estudantes, família, todos os atores sociais da comunidade escolar. É um processo que deve iniciar com planejamento prévio, deve se desenvolver a partir do conhecimento da própria realidade educacional, avaliando, diagnosticando os pontos críticos, e para resolver esses pontos críticos deve ser o resultado de uma criação coletiva de ações capazes de coletivamente conseguir melhorar as situações daquela instituição, né? E por fim, né, as metas, a formação de metas de avaliação. Então, diferente dessas avaliações institucionais externas e mais globalizantes, onde acabam criando algumas distorções, inclusive culpabilizando os profissionais da educação por seu baixo resultado, sem levar em consideração alguns aspectos básicos, como, por exemplo, infraestrutura, formação continuada dos professores, etc. Esta é a proposta do curso, né, a proposta dos autores, da autora do material didático, é justamente que essa avaliação institucional ela seja feita através de critérios ligados, alinhados à questão da gestão democrática e sendo uma avaliação participativa. Então, a proposta da avaliação dos cursos de EPT, a avaliação institucional dos cursos de EPT, de acordo com o que a gente vem desenvolvendo nos nossos cursos, deve ser deve ser ligado aos próprios princípios da EPT, né? Esses princípios que nós estamos discutindo desde a primeira são os princípios formadores desse curso de docência na EPT e que deveriam estar alinhados justamente a esta avaliação, né? E os princípios são formação humana integral, indissociabilidade entre todas as dimensões do processo educativo, trabalho como princípio educativo, prática social como produtora de conhecimentos e educandos como produtores e produtoras de conhecimento. Se a gente tem esse princípio, imagina que a proposta de uma educação profissional tecnológica voltada para a formação humana integral significa a plena implementação destes princípios, então a gente deve pensar uma avaliação institucional, né, que seja capaz de tentar observar como que esses princípios estão ou não sendo viabilizados na prática, né? E aqui a gente tem algumas questões que podem nortear esta avaliação institucional a partir desses princípios educativos da EPT. Em primeiro lugar, a formação humana integral, né? A instituição de ensino, por meio de seus cursos e demais atividades formativas, tem contribuído para a formação integral de seus estudantes. Que modelos e instrumentos de avaliação permitiriam verificar o avanço institucional e seus percalços na promoção desta perspectiva formativa, né? Em seguida, nós temos o princípio do trabalho como princípio educativo. É essencial que nos perguntemos: o trabalho tem se tornado como conceito fundamental na organização curricular, na seleção dos conteúdos e de metodologias? Temos problematizado as soluções técnicas e tecnológicas de nossa época, instigado a buscar outras mais adequadas demandas de nosso tempo? E, principalmente, a EPT tem colaborado com a continuidade do trabalho alienado ou promovido sua compreensão como instrumento de emancipação? Em seguida, nós temos a prática social como produtora de conhecimento, né? Devemos nos perguntar, de acordo com esse princípio: utilizamos a prática social como referência nas atividades formativas? Temos dialogado com o conhecimento produzido e sistematizado de outras formas, como aqueles nascidos das culturas dos trabalhadores, os saberes populares e tradicionais? As políticas institucionais, programa e curso são coerentes com esse princípio?
Sobre a indissociabilidade das dimensões do processo educativo, podemos nos perguntar: temos feito da pesquisa e da extensão instrumento de significação no processo de ensino-aprendizagem? As políticas e programas institucionais colaboram para a realização do processo educativo nessas três dimensões: ensino, pesquisa e extensão? E, por fim, né, é, temos os educandos como produtores de conhecimento, né? E as questões são: a instituição tem viabilizado projetos e outras formas e outras ações formativas que contribuam para o desenvolvimento da criatividade, da criticidade e da autonomia intelectual? São incentivadas posturas investigativas, a identificação de problemas contemporâneos e a reflexão sobre formas de ação coletiva para solucioná-los? São viabilizados a iniciação científica e a prática extensionista para os estudantes? Então, pessoal, é esse conjunto de questões, né, que é a proposta de uma avaliação institucional levando em consideração, né, esses princípios, né, educativos da EPT, conforme a gente tem defendido neste curso. Em seguida, a gente vai falar agora sobre a questão da avaliação da aprendizagem na EPT. Né? Se a avaliação institucional ela fala sobre os aspectos mais amplos da instituição de oferta da EPT e de como que essa oferta está se dando dentro daquela instituição, agora a avaliação de aprendizagem está falando de um tópico mais específico que tem a ver com, né, o processo de ensino-aprendizagem propriamente dito e de como que realizar essas ações, essas avaliações de aprendizagem. Né? O material didático traz dois modelos de avaliação, né? Um que a gente critica e busca superar e outro que a gente defende e busca promover. O primeiro que a gente critica é a tecnicista, onde aprender significa apenas memorizar, é aquele tipo de metodologia de ensino-aprendizagem que é baseada apenas na memorização, e a avaliação ela busca apenas registrar a capacidade do aluno de memorizar aquele conhecimento. E existe uma outra, a que a gente defende, a emancipatória, né? Que aprender significa apropriar e construir conhecimento e desenvolver a autonomia. Então, dentro dessa proposta emancipatória, a avaliação de aprendizagem é aquela que a gente busca desenvolver outros elementos para além da memorização, entre as quais a perspectiva de construção de conhecimento e de autonomia dos estudantes. Aqui a gente tem, né, dentro dessa adoção da perspectiva emancipatória, né, a gente observa que o foco é na vivência do estudante, na possibilidade de desenvolver características, habilidades ligadas à sua autonomia e que ele seja capaz de produzir conhecimento. Né? Aqui a gente traz alguns critérios de avaliação, né? Critérios para construir esse tipo de avaliação-aprendizagem. A primeira deve ser, como a gente tratou, inclusive, na primeira aula e na primeira atividade, lá quando vocês avaliaram o PPC do curso de vocês, trata-se da relação entre teoria e prática, né? A coerência teórica unitária e emancipatória, ou seja, a ideia de que não existe uma divisão entre a educação voltada para a mente, para o desenvolvimento intelectual, e outra voltada para a técnica, para o desenvolvimento de habilidades manuais, mas que tanto o trabalho como a cidadania, tanto o desenvolvimento intelectual como o desenvolvimento técnico fazem parte da mesma perspectiva. Os avanços na capacidade de problematizar e posicionar-se com autonomia e crítica frente aos problemas identificados, a compreensão crítica da relação da EPT com o mundo do trabalho, e essa compreensão ela deve observar que essa formação não é apenas para formar para o mercado de trabalho, mas também para agir sobre o mercado de trabalho e as suas desigualdades, como a gente já tratou em outra unidade temática. As proposições de caráter democrático, participativo e inclusivo, né? Até que ponto aquele ensino-aprendizagem ele está sendo desenvolvido a partir do critério da lógica de participação e da lógica da inclusão, e a visão indissociada, como a gente está trabalhando a partir desses princípios, do ensino, pesquisa e extensão e das indicações para a implantação de políticas institucionais emancipatórias. Então, esses são os critérios de avaliação de aprendizagem que a gente pode colocar em prática e vocês vão estar, de alguma forma, desenvolvendo na atividade desta semana. Aqui, como a gente está trabalhando, o próprio curso de vocês tem como foco
a aprendizagem voltada para as vivências dos alunos, que vocês se compreendam como construtores de conhecimento. Vocês agora estão no terceiro módulo do curso, no terceiro módulo do curso, na primeira disciplina do terceiro módulo do curso, e vocês já puderam vivenciar diferentes atividades, diferentes práticas pedagógicas. A orientação do curso é que vocês sejam capazes de vocês tenham a oportunidade de terem atividades que utilizem a sua própria experiência prática, a sua vida profissional no mercado de trabalho, a sua formação acadêmica, dentro do próprio desenvolvimento do curso, tá? Por isso que essa vivência dos estudantes neste curso é muito importante, e é assim que a gente imagina, inclusive, a avaliação da aprendizagem. Só para vocês terem uma ideia, o trabalho de conclusão de curso, que é desenvolvido em 3 etapas, né? Ao final do primeiro, do segundo e do terceiro módulo, ele é um relatório de formação no qual vocês vão relatar, né, tanto uma investigação sobre um tema particular, mas também a sua própria vivência ao longo do curso. Por isso que é muito importante, inclusive, a construção de um memorial no qual vocês registram os aprendizados, as experiências que vocês vão desenvolvendo ao longo do curso. Bom, aqui nós temos, dentro da literatura da avaliação de aprendizagem, nós temos pelo menos 3 tipos de avaliação, né? Existem outras, mas essas são as principais, né? Existe a avaliação formativa, a avaliação diagnóstica e a avaliação somativa. No âmbito da avaliação formativa, ela tem caráter continuado e permanente. O objetivo é acompanhar o processo de aprendizagem ao longo do tempo, né? Tem uma função de apoiar o ensino-aprendizagem sem intenção de punir ou classificar, por isso que ela é formativa, e utiliza erros como estratégia didática. Já a avaliação diagnóstica, ela é mais pontual, é um retrato de um momento específico, tem o objetivo de identificar o nível de conhecimento, de interesse, de formas de aprendizagem dos alunos, tem a função de direcionar o planejamento pedagógico e superar lacunas, e como diferencial é aplicada no início do processo educativo. E, por fim, essa que é muitas vezes utilizada como único tipo de avaliação, que é a avaliação somativa. Ela tem um caráter final, né? Ela verifica o que foi aprendido ao término de um ciclo e atribui notas e menções finais com base em critérios institucionais, né? Ela avalia o resultado consolidado da aprendizagem, tá? O ideal é que a gente tenha nos nossos cursos esses 3 tipos de avaliação, né? Tanto aquela que observa, que diagnostica, né, a evolução da aprendizagem, né, e os interesses, né, e o nível de conhecimento dos alunos, quanto àquela que observa ao longo do processo a formação do aluno, o acompanhamento do processo de aprendizado do aluno, quanto àquela mais somativa, né, que é realizada no final do ciclo para avaliar o resultado consolidado da aprendizagem. Todas elas somadas formam os 3 principais tipos de avaliação de aprendizagem. Aqui é muito importante que a gente diga que a avaliação de aprendizagem ela não deve ser aplicada apenas a um aspecto, né? Geralmente, quando a gente observa dentro de uma pedagogia mais tradicional, a gente observa que apenas o aspecto intelectual deve ser verificado pela avaliação de aprendizagem. Aqui há a possibilidade, a gente entende que o aluno ele é muito mais do que apenas desenvolvimento cognitivo. Há outros elementos, como elementos éticos, políticos, intelectuais, físicos, emocionais, efetivos. Todos esses elementos devem fazer parte do processo de avaliação. Bom, pessoal, então agora a gente chega para a parte final da aula e aqui a gente está demonstrando para vocês como que é a atividade da semana e como vocês devem realizá-la, tá? Então, nesta última avaliação, será desenvolvida através de um fórum de discussão. Nele você deverá apresentar uma avaliação crítica do curso, seus pontos fortes e fracos, problemas de concepção ou de realização, etc. Então, o convite que eu faço a vocês é fazerem uma análise crítica do curso até agora, seja daquilo que foi projetado, pensado nos PPCs, que vocês fizeram análise na primeira atividade, seja do próprio desenvolvimento dos cursos nas diferentes unidades temáticas.
Além disso, vocês também devem apresentar uma autoavaliação da sua trajetória no curso, na qual você pode descrever as dificuldades enfrentadas, os aprendizados desenvolvidos, os pontos que poderia melhorar e os aspectos que desenvolveu, né? Vocês também podem debater com seus colegas, elaborando comentários na postagem dos demais cursistas. Então, a proposta é a seguinte: é que vocês escrevam um texto, tendo como pano de fundo e como consequência a primeira atividade do curso, que vocês já fizeram uma avaliação. Neste texto, vocês têm dois elementos. O primeiro é a avaliação do curso, seja a avaliação da concepção ou do desenvolvimento, e segundo, uma autoavaliação de como vocês vivenciaram o curso. Este é o texto principal, é a primeira parte da atividade. A segunda parte da atividade é vocês comentarem pelo menos uma postagem de um colega de vocês, tá? Então, esta é a atividade da semana, tá? Aqui eu tenho para vocês o passo a passo, né? Então, a primeira parte para a realização dessa atividade é vocês relerem a atividade 1, sobretudo no que diz respeito à análise do PPC do curso, né, de vocês, porque isso vai dar base para vocês desenvolverem a primeira parte do texto de vocês. Segundo, vocês escrever uma avaliação do curso, destacando, né, os seguintes aspectos: né, avaliação do PPC, articulação em teoria e prática, atividades avaliativas, formas de construção coletiva de conhecimento, capacidade, capacidade do curso de se apropriar, de incorporar as experiências dos estudantes nas atividades e avaliações. Né? Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto é escrever uma autoavaliação, né, falando, narrando, analisando criticamente a sua própria trajetória ao longo do curso, tá? E por fim, depois de escrever esse texto com esses dois elementos, vocês fazem uma postagem, né, no fórum de avaliação e autoavaliação, tá? Esse texto deve ser único, tá, gente? No primeiro momento, vocês fazem a avaliação do curso, no segundo momento, vocês fazem a autoavaliação, certo? E para concluir, vocês comentam, fazem um comentário pertinente, aprofundando o debate, e pelo menos uma postagem de um colega de vocês, ok? Então, aqui estão os critérios de avaliação, certo? A postagem principal, quando vocês colocaram, no qual vocês colocarão a autoavaliação e a avaliação do curso, valerá 80 pontos, né? E aqui os avaliadores vão levar em consideração o conhecimento do curso, a capacidade de análise crítica, a qualidade na autoavaliação e a qualidade no texto. Então, a postagem principal, ela vai valer 80 pontos. Já a segunda postagem, que é o comentário nas postagens do colega, valerá 20 pontos, né? E aqui os critérios são o aprofundamento do debate levantado e uma comparação com a sua própria experiência, é isso que a gente pede para que vocês façam. Pessoal, essa é uma atividade fundamental, não apenas para a conclusão dessa disciplina, mas também para a realização e desenvolvimento do próprio TCC de vocês. Eu lembro que o trabalho de relatório, o trabalho de conclusão de curso, que será um relatório de formação, um dos aspectos que vai ser exigido é justamente vocês fazerem, né, a análise da trajetória de vocês ao longo do curso. Então, fazer a análise, a avaliação do curso de vocês, né, e compartilhar com os colegas e debater com esses colegas sobre essa análise do curso e da sua autoavaliação, também visa contribuir com o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? É até uma forma de adiantar um trabalho que vocês terão à frente no momento que estarão realizando o relatório de formação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Esta videoaula ela serve tanto para entender um pouquinho mais sobre avaliação institucional, avaliação educacional, mas também, né, para encaminhar a forma como vocês devem desenvolver a atividade da semana. Espero que tenham gostado da aula. Meu muito obrigado.